Já entrou. Eu quero ver se a gente já entrou direitinho. Entramos. Olá. Olá, meus amigos, minhas amigas que estão acompanhando esse momento de transmissão da Rádio 9 de Julho, nossa rádio católica, com mais um programa de serviços, com muita informação para você aqui. Começando Construindo Cidadania, eu sou Cleide Barbosa, durante as férias da Cidinha Fernandes, eu estou na apresentação desse programa Construindo Cidadania. Quero cumprimentar a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook da nossa Rádio 9 de Julho, e você também que nos acompanha pelo AM 1600, você que ligou seu rádio neste sábado, iniciando às 5 da tarde, o Construindo Cidadania, como sempre, com um tema muito importante. Temos a participação do nosso querido Padre Cido Pereira, sempre colaborando aqui com a gente. Tudo bom, Padre Cido? Maravilha! Ô, Cleide, você é tão linda, tem um negócio no seu rosto, só está aparecendo o óculos. Pois é o microfone. Deixa eu dar uma viradinha assim. Deixa eu dar uma viradinha. Mas é muito bom estar... melhorou. É muito bom estar com você, viu? E com o doutor Marcelo, que a gente vai conhecer daqui a pouco, você vai apresentar. E um tema que me interessa muito por vários motivos, sendo o primeiro que eu estou com 77 anos. Mas bom dia, Cleide. Vamos fazer um belo programa. Vamos lá, Padre Cido. Já parabenizando também o Padre Cido, que fez aniversário esses dias aqui. A gente já cumprimentou ele pelas redes sociais, pela Rádio 9 de Julho. Fizemos grande festa, né? E aqui na Rádio 9 de Julho nós valorizamos imensamente os nossos idosos, os nossos colaboradores que estão na terceira idade. Então, falando do tema propriamente, iniciamos o mês de outubro com a lembrança do Dia Internacional dos Idosos. Segundo dados do IBGE, no Brasil, 13% da população tem mais de 60 anos atualmente, sendo que a partir do ano de 2031 haverá mais idosos do que crianças e adolescentes. E no ano de 2042, essa população vai alcançar o número de 57 milhões de brasileiros. Bom, ao passo que essa faixa etária da população cresce, aumenta também o nível de exposição à violência. No mundo, segundo dados da OMS, 1 em cada 6 idosos sofre violência. E com a pandemia e a quarentena, além da preocupação com a saúde do idoso, que é o grupo de risco da Covid-19, há registros de aumento de violência contra pessoas dessa faixa etária, devido também ao confinamento. De acordo com informações do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, as denúncias de casos de violência contra a pessoa idosa multiplicaram-se 5 vezes mais, no período que vai de março até maio deste ano, saltando de 3.000 denúncias no mês de março para 17.000 no final do mês de maio. Gente, é muito grave. As denúncias de violações contra os idosos representam 30% do total recebido pelo Disque 100, que é o número dos direitos humanos em 2019. Vamos então hoje entender um pouco mais as causas e principalmente os direitos dessa população, conversando agora com o professor que é pós-doutor, o Marcelo Valio, especialista em direitos de pessoas vulneráveis, justamente esse grupo que a gente está falando no programa de hoje. O professor é especialista em direito constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional, especialista em direito público, mestre em direito do trabalho pela PUC de São Paulo, entre outras qualificações. Doutor Marcelo, bem-vindo ao programa Construindo Cidadania, bem-vindo à Rádio 9 de Julho. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, Cleide, bom dia, Padre. Agradeço e estou à disposição de todos e gostaria também de parabenizar o nosso querido Padre aqui, né? Parabéns, felicidades e muitos anos de vida com muita saúde. Muito obrigado, doutor Marcelo. Podemos começar, então? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para o doutor Marcelo, para a gente iniciar a conversa.
uns 12, 15 anos atrás, eu fui a um restaurante, na entrada do restaurante tinha uma criança brincando. Aí a mamãe da criança disse assim: filhinho, vem para cá, dá licença para o vovô entrar. Eu falei, comecei a ser idoso. Qual é a idade mesmo considerada a pessoa idosa? 60 anos, doutor? Com idade igual ou superior a 60 anos. Isso está no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, no seu artigo 1º, lá, idade igual ou superior a 60 anos. Olha só. E o Estatuto do Idoso, nós vamos falar certamente várias vezes dele. Para nós temos uma legislação perfeita em vários campos, para várias categorias de pessoas. O senhor acha que temos diante de nós um dispositivo que realmente defende o idoso e ele já está sendo usado? Como é que o senhor vê isso? Olha, a legislação já é bem antiga, já é de 2003. É uma legislação completa, só que eu gostaria de aqui deixar consignado um problema. Nós temos a legislação com inúmeros direitos previstos, só que nós temos um problema de efetivação desses direitos que estão previstos no Estatuto do Idoso. Esse é o nosso grande problema na sociedade brasileira. É o cumprimento da legislação na sua totalidade. Perfeito. Eu quero pedir aqui para os nossos internautas participarem agora também, Padre Cido, comentarem. Você conhece alguma situação, né, de desrespeito, de violência contra o idoso? Alguém próximo a você? Você que é amigo ouvinte, idoso, passou dos 60 anos, já passou por alguma situação de violência? Você conseguiu saber quais eram os seus direitos? Conseguiu fazer a sua denúncia? Porque eu acho que muitas vezes acontece esse problema da subnotificação, não é, doutor Marcelo? A pessoa sofre a violência e, às vezes, ela está tão acostumada ou ela não conhece os dispositivos que a protegem que acaba virando comum, não é? E, assim, é a mesma coisa que acontece com a questão das mulheres, né? Que tem aquele famoso ditado que diz: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É um problema familiar. Até quando isso é um problema familiar? O senhor pode comentar isso também. Vamos lá. Bom, na maioria das vezes nós temos a violência dentro da família frente ao idoso, infelizmente. E o idoso, muitas das vezes, ele é uma pessoa vulnerável e que depende daquele familiar, que depende daquele filho, que depende daquele neto, e, infelizmente, algumas pessoas não acabam respeitando o idoso que lá se encontra e acaba praticando certas violências. E aqui eu posso, né, enumerar algumas violências aqui que começaram a surgir, tá, com uma maior efetividade ultimamente, né? A violência física, ela está muito explícita. Outra que está, assim, vamos dizer, eu acho que é a primeira, né, que é a chamada violência psicológica, que é uma discriminação, um preconceito, uma humilhação. Nós temos também um tipo de violência que é o abandono. Nós temos outra violência que pode se dar através de um abuso financeiro, que nós falamos, né? Apropriação dos recursos e certos bens por intimidação, né? Por coação, né? Forçadamente. E também há a possibilidade da violência ser através de descaso, omissão, negligência. E, mais grave ainda, nós temos a chamada violência sexual. Então, o idoso, ele tem uma legislação que o protege. Entretanto, como na maioria das vezes, essa violência é praticada dentro da própria família, o idoso, ele, além de ter medo, tá, da consequência para aquele familiar, ele, nesse caso, ele deixa de fazer a denúncia. Então, por isso que nós podemos falar que há uma subnotificação aqui, infelizmente. Só que isso tem que acabar.
O idoso, ele está garantido pela legislação. Qualquer violência, ele tem que denunciar. E todos aqueles que estão em volta também têm o poder de denunciar. O infrator, aquele que pratica violência, ele pode, obviamente, ser condenado, pode ser preso, só que aos idosos que aqui estão ouvindo, quando há uma certa violência, pode ser que aquele autor da violência, ele não seja condenado de uma forma tão severa. E aí, o juiz ou, né, o Ministério Público pedindo ao juiz pode nomear um curador, pode aí praticar atos de proteção a esse idoso, e as consequências ao infrator, obviamente, que tem que ser paradigmas, né? Tem que ser didáticas. Entretanto, o idoso não pode ter medo de fazer a denúncia. Doutor Marcelo, eu tenho aqui um resumo do Estatuto do Idoso. Eu fico pensando que maravilha garantir ao idoso o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, a dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. Mas, de repente, a gente percebe que tudo isso já está regulamentado. Se algum idoso ou alguém de perto do idoso sentir que ele está sofrendo, pode denunciar. É isso que o senhor está dizendo, né? Qualquer pessoa, não precisa ser nem da família, é isto? Exatamente. Qualquer pessoa tem esse poder de denúncia, tá? Porque aí nós estamos falando de proteção à integridade física, à integridade moral e, principalmente, à vida do idoso. Então, nós temos meios adequados de se fazer esse tipo de denúncia. Nós temos o Disque 100, nós temos o Ministério Público, nós temos as delegacias disponíveis, nós temos a Defensoria Pública, nós temos os advogados, nós temos a OAB, tá? Então, nós temos muitos acessos para isso. E o senhor entende que um grande número de idosos já tem conhecimento de seus direitos, o Estatuto do Idoso já chegou até ele? Como é que é isso? Eu tenho a impressão que muitos idosos, até por conta da idade, não têm acesso a esses direitos, não é? É uma situação complexa, né? É uma legislação que tem muitos direitos. As pessoas conhecem pouquíssimos direitos decorrentes do Estatuto do Idoso. Então, é indispensável que haja uma informação ampla aos idosos, disponibilizando a eles não a legislação como um todo, mas resumos, tópicos, com os principais direitos que lá se encontram. A partir do momento que eles tiverem isso em mãos, obviamente que o exercício do direito ele será muito maior. E isso é uma obrigação pública. Independentemente da lei estar em vigência desde 2003, é indispensável que isso seja constante, que o idoso seja informado de forma constante, porque muitos são vulneráveis, muitos estão numa situação que, infelizmente, não tem nem acesso à internet. Então, é indispensável aí, nesse caso, que o poder público, ele disponibilize aos idosos mínimos direitos, informações aos mínimos direitos que estão lá previstos. E aí, obviamente, que o idoso tendo isso em mãos, ele, com certeza, ele vai poder exercer o seu direito. Ele vai descobrir certos direitos que ele nunca imaginava ter. Pois é, doutor, mas há casos que a gente sabe que a família realmente chega ao momento que não tem condições de cuidar daquele idoso por conta do Alzheimer, por conta de derrames, por conta disso, por conta daquilo. Então, a família decide
por internação em casas de repouso. Existe uma regulamentação dessas casas para que a gente tenha, que a família tenha certeza de que o idoso está sendo cuidado com dignidade, doutor? Existe, sim. O próprio Estatuto do Idoso, a partir do artigo 48, ele fala a respeito das chamadas entidades de atendimento, tá? E lá também, eu posso citar uma legislação também que é importante, que é a Lei 8842 de 1994, que regula, né, esse tipo de assistência ao idoso, a essas casas de assistência, a esses chamados regimes de atendimento. Tem que atender a certos requisitos, tem que ter instalações físicas adequadas, com habitabilidade, com higiene, com salubridade, com segurança, demonstrar que ali se encontram dirigentes e pessoas com idoneidade, com preparo. É indispensável, né, que se desenvolva também certos programas de preservação dos vínculos com os familiares, um atendimento mais personalizado a esse idoso, uma manutenção adequada desse local. Essa entidade, ela também tem que fazer com que o idoso, aí nesse caso, ele também participe de atividades comunitárias, tanto internamente como externamente. É indispensável que essas entidades elas também garantam os mínimos direitos e garantias ao idoso, tá? E nós temos hoje, né, também, nós temos uma figura, né, uma entidade que foi criada, que é chamado Centro Dia Idoso. Esse Centro Dia Idoso é uma entidade que pode ser de âmbito particular ou pode ser de âmbito público, que vai fazer com que o idoso, durante o dia, ele possa, aí nesse caso, ser tratado dignamente, porque muitas das vezes os seus familiares não têm condições desse tratamento. E aí, dentro desse centro-dia, nós temos recreações, nós temos terapias, muitas das vezes nós temos terapias multidisciplinares, tá? Com acompanhamento de médicos internamente, com acompanhamento de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Lá também, o idoso ele exerce também o desenvolvimento mental através de jogos, ele exerce a sua cidadania através de cursos, de danças, tá? Então, é uma situação que também está à disposição, mas as pessoas não têm o conhecimento da existência desses centros-dia e também da legislação a respeito. Então, por isso que eu digo novamente, padre, o resumo dos direitos é indispensável às pessoas idosas, porque muitas delas não têm acesso à internet. Muitas delas, eu posso aqui dizer a dificuldade dos meus pais, tá, para caminhar com todo esse aparato que nós temos aqui, de meios sociais, de internet, de agora um e-commerce muito maior. Com a pandemia, obviamente, que eles evoluíram, né? Mas ainda não é como um adolescente que tem um acesso amplo e que nos dá aula. E eu também tenho aula com os meus filhos com relação a esses acessos, né? Então, é muito mais simples daí para os idosos disponibilizar aquilo que nós nos acostumamos, que é um resuminho, tá, em papel, que seja disponibilizado ao idoso. E aí, como se disponibiliza a Constituição Federal em papel para todo e qualquer cidadão. Em forma de cartilhas, né? Exatamente. Pequenas cartilhas. Exatamente. Deixa eu registrar algumas participações aqui. Olha, o Joaquim Bezerra participando com a gente. Ele diz aqui que o doutor Marcelo é o melhor advogado das causas dos excluídos, um profissional dos mais renomados e uma das maiores autoridades do tema. Parabéns, doutor Marcelo. Olha, também aqui a Elza, ela está dizendo, olha, muito triste, misericórdia, os pais sofrem tanto para criar e educar os filhos, dando tudo de bom e melhor, e quando mais precisam de amor, cuidado, atenção, ajuda, tem que aguentar os maus tratos e os abusos.
Realmente, isso é muito triste. E deixa eu pegar só o gancho dessa questão doméstica que o doutor estava falando aqui. A pandemia confinou a maioria das pessoas em casa, os idosos são o grupo de risco, foram chamados ainda mais a estarem em casa, muitos isolados até. Né? E, ao mesmo tempo, aumentou a violência contra os idosos. Acho que isso revela uma triste realidade, não é? Que o agressor é justamente aquele que está dentro de casa, é uma pessoa muito próxima, quando não, é um parente, não é, doutor Marcelo? Nas pesquisas que são feitas, né, pelo Ministério de Direitos Humanos, lá se fala expressamente que essa violência ela se dá internamente, de forma doméstica, e principalmente por filhos. E os idosos que que são as maiores vítimas são mulheres, tá? Mais de 60% delas que são vítimas dessas violências, principalmente, né, chantagens, né, violência moral, violência psicológica. Isso é muito triste, mas que tem que ser combatido. Então, só através de denúncia e, acrescento, só através de punições severas é que nós teremos um efeito didático para que outras pessoas não mais pratiquem esses atos. Eu sempre falo que uma decisão judicial, ela também tem que ter um caráter pedagógico a respeito, para que as pessoas que ali observaram aquela punição fiquem com medo da prática do mesmo ato. Então, é uma responsabilidade enorme da autoridade policial e também do magistrado responsável quando trata a respeito de um direito de um idoso, tá? De uma vida humana que tem que ser tratada com a devida dignidade. Então, a responsabilidade aqui é muito grande. Doutor Marcelo, na minha prática pastoral como padre, a gente está em contato com muitas famílias e a gente percebe que há casos em que a família joga toda a responsabilidade numa filha solteira e ela fica ali cuidando dos pais. Os outros filhos, às vezes, nem ligam, não dão um sinal de vida. E eu tenho a impressão que isso deve caracterizar também abandono dos outros filhos, embora eles sejam casados e tenham seus compromissos. Porque esses pais também um dia vão ser idosos, não é? E eles estão instituindo uma prática de que o idoso é um peso. E quando, em outras culturas, e até no Brasil, de uns 50 anos atrás, o idoso era muito amado, valorizado como fonte de sabedoria, não é, doutor Marcelo? Nós estamos numa situação de amadurecimento da nossa população. Como bem dito, né, no início do nosso programa, em 2031 nós teremos um número de idosos maior que o número de crianças. E nós teremos uma progressão geométrica até termos uma maioria de idosos no nosso país. Então, o país ele tem que estar preparado. E o preparo, ele parte não só a partir da idade adulta para as pessoas. Essa educação, ela tem que se iniciar na escola, tem que se iniciar na família, tem que se iniciar na igreja. Tudo isso vai fazer parte de um meio de conscientização para que no futuro possamos aí dar o devido acolhimento para cada um dos nossos idosos. É indispensável que a gente tenha essa visão. E, então, como o senhor disse, é possível, quando há esse abandono, configurar, vamos dizer assim, e aí depende de provas, obviamente, mas poderá configurar abandono ou falta de assistência ao idoso. Isso pode caracterizar crime, tá? Isso está previsto no artigo 97 do Estatuto do Idoso e no artigo 98 do Estatuto do Idoso. E infelizmente, aqui,
muitas pessoas praticam esses atos. É verdade. Né? Infelizmente. Sabe, doutor Marcelo, eu vi casos em que tive que orientar essas filhas queridas que cuidam dos seus pais idosos enquanto os irmãos levam a sua vida. Eu já cheguei a aconselhar algumas o seguinte: se você não estiver bem com você, não vai poder cuidar bem de seus pais. Você tem direito a um dia só para você, para descansar, para ir a um cinema e tudo. Se seus irmãos não quiserem, entre num táxi com seus pais, ou com seu pai, ou com sua mãe, e leve à casa da irmã. Hoje é meu dia de descansar. Eu acho que essas coisas têm que existir, não é, doutor Marcelo? Porque senão a gente terá um aparato legal extraordinário, mas sem ser efetivado, sem tornar prática constante e cultura no meio do nosso povo, né? Não é somente lei, é o que eu digo, né? São princípios que devem ser seguidos, princípios de dignidade, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da moralidade, princípio da felicidade, do respeito ao ser humano, do respeito ao seu familiar. Isso não precisaria nem estar escrito na legislação. Isso deveria já ser considerado um direito que nasce com o próprio indivíduo. Quando eu dou aula de direito civil em algumas das turmas, eu falo chamados direitos naturais. São direitos que aquelas pessoas têm que já são inatos à pessoa humana. E um dos direitos inatos é o direito de respeitar o idoso na sua totalidade. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que quando nós temos aquela situação de filhos que necessitam de alimentos, todos têm ciência dessa situação. A pessoa terá que pagar alimentos para seu filho. Ela foi condenada no pagamento de uma pensão e assim por diante. Gostaria de alertar que o idoso também tem direito a alimentos, tá? Está previsto no artigo 11 do Estatuto do Idoso. Olha só. Doutor, e a gente percebe também, eu estou passando para o senhor um pouco da prática pastoral, no convívio com o povo, que os filhos, às vezes, brigam pelo cuidado com as contas do idoso. Mas não é cuidado com o idoso, é cuidado com as contas, né? Com o dinheirinho que eles têm. Briga-se também por heranças, uns se separam do outro. E irmãos, filhos queridos que, de repente, visitam os pais em horário diferente, porque não se conversam, não têm amigos. E esses pais, eles passam para a gente essa dor de ver que eles não podem ver toda a família reunida. É preciso a gente olhar isso com mais cuidado. Fica aqui um recado para nossas famílias. Não faça isso, não pensa que o idoso é bobo, não é, doutor Marcelo? Que não percebe no ar essa divisão. Os idosos são nossos eternos professores. Eu sempre digo isso, eu coloco constantemente, né? Eu falo, e aqui eu gostaria de até uma homenagem aos meus pais, né? Sem eles eu não teria, graças a Deus, toda a possibilidade de chegar aonde eu cheguei em nível de estudo, né? Graças a Deus foi por eles. E também pelo meu pai, que é o meu eterno professor jurista. Então, o respeito é indispensável aqui. É indispensável. Deixa eu fazer uma parte nessa conversa também. O Padre Cido falou aí do dinheirinho dos idosos, né? E o doutor falava que um dos tipos de violência é essa violência que se pratica contra o patrimônio, ou às vezes é só a aposentadoria do idoso. No tempo da pandemia se acirrou também a crise econômica, não é? Muita gente ficou desempregada, muita gente fechou seu negócio, teve seu contrato suspenso, e mais ainda,
muitos idosos viraram arrimo de família, né? Aquilo que eles foram lá na juventude, voltaram a ser com a aposentadoria, às vezes com loas, um dinheirinho ali muito escasso mesmo, né? Eu gostaria que o doutor comentasse isso, né? Quando isso vira realmente uma violência, né? E a gente sabe de casos de pessoas que fazem empréstimos, né? Esses monte de banco que oferecem, vai lá e faz empréstimo na aposentadoria do idoso, ou usa o nome limpo, né, do idoso para comprar um bem que é para ele, mas aí usa o nome do idoso, né? Gostaria que o doutor comentasse um pouco sobre isso. Bom, tudo também gira em torno da manifestação de vontade do idoso. O idoso, com o devido discernimento, ele tem o poder, aí nesse caso, de aceitar ou negar essa prática. A partir do momento em que a pessoa abusa do direito, ela pode cometer crime contra o idoso. Aqui eu posso aqui enumerar alguns crimes, tá? Como nós falamos aqui de pensão, o artigo 102 do Estatuto do Idoso, ele fala apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. Tem uma pena de prisão, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ou seja, se a pessoa ela se apropria de bens do idoso sem a vontade plena do idoso, ela pode cometer crime. Reter cartão magnético da conta bancária relativa a benefícios, a pensão do idoso, proventos, aposentadoria, tá? Com o objetivo de assegurar, com o objetivo dessa pessoa receber, né, os valores, também é um crime. Gera detenção de 6 meses a 2 anos, salvo engano, tá? E também induzir o idoso, né? Vamos lá, levar o idoso a erro, tá? Aquele idoso que já não mais está com o devido discernimento para outorgar uma procuração disponibilizando seus bens, para administração dos seus bens, ou para que eles sejam transferidos para essa pessoa de forma de má fé, né? Isso também é um crime, e também é punível através de reclusão de 2 a 4 anos. Tá? Então, nós temos aí que verificar, primeiro, discernimento do idoso. Se ele não estiver com o devido discernimento, ele tem que ser totalmente protegido. E essa proteção, ela pode se dar através de um pedido, tá? Até pelo Ministério Público, para que se nomeie um curador legítimo para que se evite esse tipo de exploração que eu acabei de levantar. Doutor Marcelo, o senhor no início do programa falou em prioridade do idoso. Explica isso para nós de uma forma assim, para que todos possam entender. Isso diz respeito a nós que convivemos com o idoso, a nós que somos idosos também. O que é essa prioridade ao idoso? Olha, nós temos inúmeras situações. São garantias, tá? A prioridade são garantias, eu posso enumerá-las aqui. Vamos lá. Atendimento preferencial é um deles, imediato e individualizado. Nós temos o chamado super idoso, que é aquele que tem de 80 ou acima de 80 anos. Ele tem uma preferência sobre os próprios idosos. Chegarei lá. Se Deus salvo no caso de urgência. Nós temos também preferência na formulação e na execução de políticas públicas para o idoso. É uma garantia de prioridade. Vamos dizer, priorização do atendimento do idoso, né, capacitação do idoso. Os estabelecimentos eles devem estar capacitados e fazer com que o idoso tenha a devida informação do que aquele estabelecimento disponibiliza, garantia de acesso pleno, importante dizer, à educação ao idoso. O idoso tem direito, tá, a uma educação tanto presencial como online, que lhe capacite para tanto. E existe hoje também uma
uma garantia, que é a garantia de acesso às redes de serviço de saúde, de assistência social, que aí é o benefício da prestação continuada, que muitos conhecem como LOAS. E, vamos lá, tem prioridade no recebimento do imposto de renda. Basicamente são essas as prioridades. Uhum. Agora, eu tenho a impressão que nós podemos ver nesse quadro de pandemia, mas também nesse quadro geral, há alguns sinais de esperança que já são conquistas dos idosos e que estão sendo levadas a sério. Nós encontramos o acesso aos meios de comunicação, acesso aos bens culturais, acesso ao transporte, não é? Eu acho que tudo isso, certamente, de um lado revelou que não tinha e agora revela que está aí, estão aí. E a gente percebe também, doutor, que os próprios idosos aprenderam a se juntar, a viver a vida juntos, a buscar esporte, a buscar lazer. Da minha paróquia partem muitos ônibus para Poços de Caldas, é uma folia, eles se alegram. Isso é um sinal de esperança, não é, doutor? É um sinal de esperança e é um sinal de vida, né? De exercício pleno da vida. Então, muitas pessoas viajam, muitas pessoas estudam. Aqui eu posso dar um depoimento pessoal. Eu já tive vários idosos como alunos em todas as universidades durante esses 20 anos que eu dei aula. E muitos deles se destacavam muito junto aos jovens, porque, além de ter uma experiência já no tocante ao estudo, a maturidade dá àquela pessoa um jogo de cintura para um novo aprendizado. Ele já se conhece, então ele consegue aí absorver de uma forma muito mais adequada. Essa maturidade e experiência, ela tem que ser vivida de forma plena. Uhum. E eu queria lembrar também aos nossos amigos, parece que estão quietinhos, né, Cleide? Tem alguém se manifestando, não? Olha, o pessoal está cumprimentando e acompanhando aqui a reflexão, viu? A Fátima Batista, a Camila Scarpe, a Marlene dos Reis, a Elza Kogut, está todo mundo acompanhando aqui as explicações do doutor. Eu tenho uma questão também agora, Padre Cido, ainda no campo do direito, né? A gente ouve falar muito sobre alienação parental quando se trata de crianças, né? Falando de grupos aí frágeis, né? A gente sempre fala da infância, e na outra ponta temos os idosos. Agora, me parece que existe essa alienação, eu não sei se é inversa ou reversa, né? Quando um familiar ou um parente afasta o idoso dos demais, não é? E aí ele ou impede a visita, ou dificulta o contato. Eu queria saber se isso é comum e quais seriam as motivações principais disso, doutor? Olha, essa alienação parental, ela é bem ampla, tá? É um instituto e faz com que haja uma exploração. Nós sabemos que a alienação parental, esse tipo de abandono, tá? Nós estamos falando muito das crianças, só que nós esquecemos que esse direito ele também pode ser usado a favor daquele idoso que está sendo vítima dessa prática, tá? Muitas das vezes, isso é direcionado por uma pessoa da família para que essa pessoa, infelizmente, pratique um ato para o seu indevido benefício. Então, ela é muito mais fácil você fazer com que as outras pessoas fiquem longe do idoso e ela fique somente naquele local com o idoso, porque daí ela pode manipular o idoso da forma que ela bem entender. E então isso é uma alienação e é um crime, tá? Previsto no Estatuto do Idoso, né? Isso acontece muitas das vezes, mas eu acho que com esse disque denúncia e também o maior acesso a essas redes, né, sociais,
isso vai cada vez mais diminuir. Uhum. Doutor Marcelo, a gente sabe também, nossos idosos têm um amor muito grande pela família, a vida deles, eles consumiram sua vida para que eles tivessem vida, como se fosse uma vela que vai se acabando enquanto ilumina. Por isso, da parte de muitos idosos, existe o constrangimento de denunciar o filho, de reclamar de alguma coisa. Quando a gente trata de direito de outras categorias, como, por exemplo, o direito da mulher, tudo, a gente fala que é preciso romper com o silêncio, não é? E eu acho que nossos idosos vão ter que chegar num momento em que eles vão ter que romper com o silêncio para falar que não estão sendo amados, respeitados, estão sendo lesados, por mais duro que se seja, não é, doutor Marcelo? Porque os meios de comunicação, eles dão muita importância às violências, mas perante outros grupos de vulneráveis. Então, a gente está muito mais habitual, muito mais acostumado a ouvir violência frente à mulher, violência frente às crianças, violência frente a animais, né? E é uma situação que nós temos que mostrar que a violência ao idoso, ela também é explícita. Os meios, né, de comunicação têm que explorar isso, tem que fazer políticas públicas, como os meios, como muito bem aqui pela rádio está sendo feito, isso tem que ser feito por mais meios de comunicação, para que o idoso ele possa se sentir mais protegido e possa ter aí a coragem da denúncia. Porque o que falta para o idoso é essa coragem. Muitas das vezes, como nós conversamos agora há pouco, o infrator é um filho, o infrator é uma filha ou um neto, e o idoso, ele, muitas das vezes, ele deixa de denunciar para preservar, né, qualquer consequência para com o filho, para com o neto, e isso eu acho que não pode ocorrer, né? E nós temos que ter também meios adequados, né, de denúncia. Né? Nós temos até agora há pouco, nós tivemos aí um aplicativo, né, um aplicativo de denúncia contra violência às mulheres. Nós temos que ampliar esse horizonte e também trazer estas oportunidades também aos idosos. Uhum. Olha, Padre Cido, a Fátima Batista comentando aqui, ó, que ela já presenciou idosos sendo agredidos verbalmente em vários lugares, inclusive dentro da igreja, muito triste. Eu já presenciei, assim, muitas pessoas com esse tipo de agressão verbal, principalmente no transporte público, né? Parece que o idoso não tem mais direito ao ir e vir, não tem mais direito ao espaço público, né? As pessoas falam, mas isso é horário do idoso estar na rua, mas horário de pico, o idoso devia ficar em casa. Então, assim, eu acho que são comentários, assim, que beiram muito mesmo o preconceito, né? O idoso sendo tratado como uma coisa velha, desgastada, que tem que ficar num lugar para não incomodar. Pois é, doutor Marcelo, e eu estou aqui pensando também uma outra realidade que se constata hoje. Muitos pais os idosos criaram seus filhos, chegaram à idade avançada lutando por eles, para deixar alguma coisa para eles, não é? E esses filhos se casam e, de repente, transformam a casa do vovô, da vovó, não um lugar para visitar e viver o carinho, mas os idosos acabam criando seus netos. Um grande número deles até fica feliz com isso, mas há por trás disso alguma coisa impressionante que é preciso pensar, não é? Eles já cumpriram a missão deles. Pode até ser, não é, doutor Marcelo, que a gente com isso esteja construindo uma sociedade mais humana, porque é melhor as crianças com os avós do que com as tias de creches e tudo mais, mas é preciso
uma certa reflexão sobre isso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. O que não pode ocorrer existe uma linha divisória aqui que ela é muito problemática, que é a situação de os filhos têm o direito e os avós também têm um certo direito de estar junto aos netos, mas a partir do momento que o filho ele explora os avós, vamos dizer isso, disponibilizando a obrigação para os avós, para tanto, isso nada mais é do que uma espécie de um abuso de direito. E o abuso de direito, tá, conforme o nosso Código Civil, no artigo 187 do Código Civil, é equiparado a um ato ilícito. Então, essa linha tênue aqui, ela tem que ser muito bem vista. Pode ser que, para o idoso, seja uma felicidade, mas a partir do momento que isso se torna um encargo indevido, isso, aí, nesse caso, é uma prática de ato ilícito por parte daquele que deixa os netos indevidamente nessa situação junto aos idosos. E que penas são previstas para os casos mais graves de agressão ao idoso, de abandono, doutor Marcelo? Olha, nós temos várias situações aqui, olha. Abandono do idoso, nós podemos falar de detenção de 6 meses a 3 anos, se deixar de prestar assistência ao idoso, por exemplo, detenção de 6 meses até 1 ano. Posso aqui também dar como base que isso acontece muito, discriminação da pessoa idosa junto a transporte, junto a banco, junto a todo e qualquer local público. Aí, nesse caso, gera ao infrator, ao autor dessa prática discriminatória, a possibilidade de uma reclusão de 6 meses a 1 ano. Tá? Também nós temos reclusão, se expor a perigo esse idoso, tá? Ele pode também, aí, nesse caso, se a pessoa expor esse idoso a perigo, dar uma detenção. Se essa exposição a perigo trazer uma consequência danosa, vamos dizer assim, uma lesão corporal grave, tá? Aí, nesse caso, ao idoso, né, pode ter uma pena de reclusão de até 4 anos, e também, né, a exposição a perigo que foi praticada e que gera, tá, a morte do idoso, aí nós podemos, o infrator aqui, ele pode ter uma pena de 4 a 12 anos de reclusão, de prisão. Essas aqui são algumas penas. É importante deixar, né, as pessoas informadas de que os crimes estão lá previstos. O que falta é a efetiva manifestação dessas pessoas que estão sendo vítimas, né, esses idosos estão sendo vítimas dessas situações. O Papa Francisco, doutor Marcelo, ele gosta muito de falar do abandono e do desrespeito aos 2 extremos da vida, à criança e ao idoso. É triste saber que o idoso, ao invés de ser uma honra para uma sociedade, não é? Se torna um peso. Deve ser muito difícil para um idoso imaginar. E nós tivemos casos de suicídios de idosos, não é, doutor Marcelo? A gente sabe que certos idosos perderam, inclusive, o sentido da vida, o gosto pela vida. Então, eu acho que nós estamos falando de um direito muito sério, muito importante, que os nossos idosos precisam conhecer, precisam exigir, não é? E quem está, digamos assim, sensibilizado pela causa desses idosos,
além de conhecer os direitos deles, deve sair em defesa deles. Estou certo, doutor Marcelo? Padre, o senhor está totalmente certo. E eu gostaria de acrescentar aqui, o artigo 2º do Estatuto do Idoso, ele fala o seguinte, vejam, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei e por outros meios, vejam só, todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Esse artigo 2º, ele fala sobre certos princípios que são dotados no Estatuto do Idoso. E voltando à questão da pandemia, a Cleide refletiu também muito sobre isso. Eu tenho a impressão que a gente pode ver este momento difícil que nós estamos vivendo de duas formas. Podemos ver de uma forma positiva, e nós vimos pelos meios de comunicação o desespero de filhos querendo estar em contato com os pais, dos netinhos querendo estar em contato com seus avós. E, por outro lado, a gente viu fatos negativos de o vírus ter chegado a casas de repouso e dizimado tantas vidas preciosas de idosos, não é? Então, eu acho que a gente pode, todos nós, numa visão, eu diria cristã, mas pelo menos quem não tem essa visão cristã, uma visão humana, podemos fazer desta pandemia uma oportunidade para a gente se fazer presente, ainda que virtualmente, na vida de nossos idosos. Não é, doutor Marcelo? Com certeza, padre. Mesmo em âmbito virtual, isso conforta, né? Então, o conforto gera tranquilidade, gera paz para com os idosos. Doutor, deixa eu aproveitar aqui, a gente falou bastante do papel da família, não é? A família tem que proteger, tem que tutelar, tem que cuidar dos seus idosos. Agora, quando a família falta, ou porque é uma família que não cuida dos idosos, desses idosos da família, e não pode estar próxima por isso, ou quando o idoso é realmente sozinho, ele ficou sozinho na vida, não é? Como é que o Estado entra nesse caso? Sem esquecer, não é, Cleide, os idosos moradores de rua. Pois é, padre, uma população aqui na cidade de São Paulo, né, oficialmente quase 30 mil, né, as pastorais estimam que seja um número muito maior, mas aí a gente tem idosos abandonados, temos idosos com problemas mentais, idosos com vício, todos no meio da rua, né, e é muito comum a gente encontrar. Bom, podemos aqui, quando há um isolamento, quando não há uma certa assistência ao idoso, e o idoso necessita, nós temos dois órgãos importantes aqui que tutelam, quando eu falo tutelam, defendem, protegem a Defensoria Pública, né, e o Ministério Público. São dois órgãos importantíssimos que eles podem, obviamente, quando eles têm a informação, eles podem dar o devido encaminhamento com a designação de um curador para esse idoso, para que ele tenha a devida proteção legal, a devida proteção para que possa exercer a sua vida. Então, isso se dá para aqueles que têm a devida habitação e também para aqueles que estão na rua, tá? Isso é importante que se diga. Esses são órgãos para defender a sociedade como um todo. Mas para que eles possam funcionar, esses órgãos, eles precisam ser provocados, é o que a gente fala no direito. Funcionar precisam ser provocados. Funcionar ou praticar os atos, eles precisam aí receber informações para tanto. Eu acho que ela responde um pouquinho aqui do que a Elza está dizendo. Ela gostaria de um telefone, de informações que ela não gostaria de expor na internet em relação a um caso de violência contra o idoso. Então, o Ministério Público e o Disque Direitos Humanos também, doutor? É encaminhado para
faz uma denúncia no Disque Direitos Humanos, que é o número 100. Isso, exatamente, exatamente. Daí, com certeza, nós teremos uma atuação de órgãos competentes. Pode ser que com essa denúncia no Disque 100, ou com a denúncia no Ministério Público, ou até junto à entidade policial, junto a uma delegacia, é possível até configurar um flagrante. E aquela pessoa que está praticando o ato criminoso ser presa na hora. Então, por isso que eu falo, é indispensável, é importante a denúncia por qualquer pessoa, porque o idoso, na maioria das vezes, ele não tem a devida coragem, né? Ou, aí, nesse caso, ele está impossibilitado até de ter acesso a essa denúncia, porque o criminoso não lhe dá esse acesso. O telefone é o 0100, tá? O Disque 100 é o Disque Direitos Humanos, é um caminho simples, tem a delegacia e o Ministério Público também. A Sueli Camargo aqui mandou abraços para todos da Rádio 9 de Julho, ela disse que esses órgãos podem ser provocados por qualquer cidadão. A Sueli da Pastoral do Menor aqui, Padre Cido. Pois é, e eu estou aqui pensando, já estamos caminhando para o fim, que pena, o doutor está nos ajudando tanto, mas eu estou aqui pensando como é que o senhor leu, viu, sentiu essa mudança no INSS, essa questão da aposentadoria do idoso, não é? O prolongamento da idade para se aposentar e tudo mais, que certamente eu fico pensando para muitos idosos como é que eles vão fazer, porque até para cuidar da saúde, os remédios e tudo mais. Fale um pouquinho para nós sobre essa reforma da aposentadoria para para os nossos idosos compreenderem, doutor Marcelo. Eu entendo que essa reforma é uma reforma abusiva. É uma reforma que traz uma dificuldade de acesso à aposentadoria. E essa dificuldade, ela está tão grande, que ela fica quase na impossibilidade de ter o direito. E isso é uma ilegalidade. Eu entendo que é uma ilegalidade e, principalmente, uma inconstitucionalidade. A dificuldade a esse direito à aposentadoria, a dificuldade ao direito assistencial, que nós falamos que é o BCP, tá? BPC, Benefício da Prestação Continuada, isso nada mais é do que uma infração a direitos mínimos de garantia à vida do idoso. Então, nós temos, dentro do direito, nós temos algumas medidas judiciais que podem fazer com que haja manifestação até do STF frente a essa reforma previdenciária. Nós temos algumas ações constitucionais, a DIN, ação direta de inconstitucionalidade, que pode declarar inconstitucional a reforma da Previdência. Tudo isso tem que ser provocado. Porque quando nós falamos, eu gostaria aqui de fazer um paralelo. Quando nós falamos dentro de uma empresa, olha, nós temos certas metas, tá? Disponibiliza certas metas para o empregado. Quando essas metas são impossíveis, tá? Ali pode se caracterizar um chamado assédio moral. Por quê? Porque o empregado nunca chegará àquela meta. E agora eu vou trazer aqui para os idosos. Quando nós falamos da aposentadoria, o número, a questão, ela está sendo cada vez mais árdua. Os requisitos cada vez são mais dificultosos. E isso nada mais fazendo com que o idoso esteja sendo, por parte do poder público, uma vítima de uma espécie de um assédio. Infelizmente. Infelizmente é o que nós estamos. O que o gestor público ele tem que ter em mente que ele não pode se utilizar de um órgão tão importante e também de uma comunidade tão importante que é o idoso para suprir a má administração pública que nós temos dentro do nosso país. Não pode, aí nesse caso, fazer com que essa população idosa
que em breve será uma população muito mais numerosa no nosso país, suportar os chamados rombos que nós temos, infelizmente. E as legislações, elas muitas das vezes, elas estão sendo criadas para que haja essa equalização. E a situação da Previdência, ela é bem clara, que é uma tentativa de equalização. Quando nós falamos de INSS, é o Instituto Nacional do Seguro Social, ou seja, nós estamos falando de um seguro. Então, quando a gente fala em seguro, nós temos um princípio por trás de tudo isso. É o princípio de que fala que o contrato aí é aleatório, é risco para ambas as partes. E quem tem que carregar o maior risco não são os idosos, é o Estado, é o INSS. Perfeito, doutor Marcelo. Deixa eu registrar a participação do Valmir Luiz Fuoco, mandando um grande abraço para o Padre Cido. Nós vamos chegando ao final, então, do Construindo Cidadania, que falou sobre a violência contra os idosos, sobretudo os mecanismos de defesa. Estamos falando do campo do direito e, por isso, contamos com a preciosa participação do doutor Marcelo Valho. Doutor Marcelo, muito obrigada por nos atendermos, muito obrigada por essa colaboração aqui na Rádio 9 de Julho no programa Construindo Cidadania. Eu agradeço a oportunidade, sempre estarei à disposição. É uma enorme felicidade e prazer estar aqui com vocês. E para quem quiser me conhecer um pouquinho melhor, pode ter acesso nos meios de comunicação, nos meios sociais, no Instagram, no Facebook. É só digitar Prof. F. Mudo, Marcelo Valho. E lá poderão observar um pouquinho da luta que eu pratico e faço da minha vida como missão. Muito obrigado, bom dia a todos. Doutor Marcelo, um abraço aqui do velhinho Padre Cido, que ficou muito orgulhoso de seus direitos e quer conhecer cada vez mais. E parabéns pela sua luta, muito obrigado pela sua luta. Eu que tenho que agradecer, um abraço ao senhor, tá? Abraço a todos, muito obrigado. Padre Cido, voltamos com Construindo Cidadania na semana que vem. Com certeza. Vamos gravar, talvez quinta ou sexta, numa nova live boa como essa que nós fizemos, e no sábado, às 17 horas, vai ao ar para todos os ouvintes. Tá certo, Mineiro? É isso aí, padre. Obrigada a todos que nos acompanharam pelas redes sociais e também pelo AM 1600. Obrigada, gente. Até semana que vem.